Estamos de volta com o Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. No programa de hoje, tratando um pouco sobre o cenário atual da política brasileira. E trazendo como convidado para debater conosco este tema, Dr. Olavo Hamilton Aires Freire de Andrade. Dentro da simplificação do cidadania, eu proponho que a gente chame só Olavo Hamilton. Gostou, Joyce? Gostei. Dr. Olavo Hamilton é advogado, é professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é mestre, em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e é doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Exato, e nós vamos aqui bater esse papo, evidentemente interagir nessa linha do cidadania sobre todos esses assuntos dentro do pano de fundo que nós trouxemos dentro do primeiro bloco. Professor Olavo, prazer enorme tê-lo aqui com a gente. Você não sabe da alegria, a satisfação de reestrear o nosso programa Cidadania com alguém da sua envergadura técnica. Nós, evidentemente, estamos acompanhando o presidente Michel Temer, enfrenta uma gestão bastante turbulenta, em todos os sentidos. Recentemente, e ainda no conjunto amplo desse processo, ele passa, pela análise da Câmara dos Deputados, porque o processo é um todo que deve decidir, em termos finais, e que está decidindo o todo pela abertura ou não. Eu queria que a gente enfrentasse, até porque vão ter outras denúncias, como é esse processo que envolve um presidente da República, porque há uma coisa inusitada, na primeira vez um presidente da República responde no exercício do mandato, essa é a peculiaridade, a um crime comum. E que a gente possa esclarecer o procedimento e os efeitos e distinguir, inclusive para a população, que o juízo sobre esse processo é um juízo técnico que não será, acaso evidentemente se passe, eu queria que você explicasse, pela Câmara dos Deputados com relação ao STF. Eu queria que você explicasse para iniciarmos as nossas discussões. Olá, Erval. Olá, Joyce. Um alô especial a todos e todas que nos assistem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que para mim é um prazer especial estar aqui nesse programa, não só porque é um programa genuinamente moçoroense, mas também porque de todos os programas que eu conheço, inclusive no Brasil, esse é o que melhor se comunica com a população, é o que melhor compreende essa necessidade de traduzir o direito a uma linguagem acessível, é o que as pessoas mais comentam no dia a dia. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui justamente nessa reestreia, uma honra, efetivamente uma honra. Com relação à pergunta, é realmente um fato inusitado na política brasileira, um presidente da República ser denunciado por um crime comum no exercício do mandato. Mesmo que não seja nada verdade, já envergonha, Olavo? Já é uma situação política muito complicada. Muito complicada, aí você tocou bem. Tem um presidente da República nesse... Política na acepção do termo, não dessa politicagem, é verdade. Inclusive, dizem que o país parou, ou pelo menos a administração pública federal parou, em razão dessas denúncias. Ou seja, hoje a preocupação do presidente é muito mais se livrar do que tirar o Brasil do caos. Pois é, como me permita aqui rapidinho, fica à vontade. É como se ele não tivesse mais o que fazer em termos de gestão estratégica, eficiência, cumprimento das metas do que ele próprio colocou, porque ele só está preocupado em se livrar dessas denúncias e se manter no poder. Seria essa a maior preocupação, não é? Seria isso? É exatamente isso. Em vez de um presidente da República estar preocupado em fortalecer as instituições, a relação com o Congresso, a relação com o Judiciário, a atual preocupação é envolver esses poderes de forma a se livrar do processo em que ele sofre, Isso pelo trâmite especial que tem uma denúncia contra um presidente da República. O que é que acontece? Quando há uma ocorrência de crime atribuível ao presidente da República no exercício do mandato, a Câmara tem que autorizar o prosseguimento dessa denúncia. E a Câmara só pode autorizar a partir da votação de 2/3 de seus membros. Se o crime for de responsabilidade, ou seja, um ato contra a União, um ato contra as decisões judiciais, um ato contra a lei orçamentária,
Aí esse processo segue para ser julgado no Senado. Como em tese, né, sem a gente entrar no mérito, aconteceu no caso da ex-presidente Dilma, né? Sem entrar no mérito se houve ou não houve o crime, para a gente não aqui polemizar, não é isso? Exatamente isso. E aí o Senado recebendo, nesse caso, o presidente fica afastado por 180 dias até que aconteça o julgamento. No caso de um crime comum, ou seja, um crime que não seja de responsabilidade cometido no exercício... Aí é a grande novidade agora. Pois é a grande novidade. O que é que acontece? Mais uma vez, a Câmara dos Deputados tem que aprovar que esse processo siga, e em aprovando por 2/3, aí caberia ao Supremo Tribunal Federal receber ou não essa denúncia. Então a gente poderia dizer, que a Câmara não deve, independente de tudo que está sendo discutido, inclusive nós estamos acompanhando no Senado Nacional toda a imprensa, não deve fazer juízo meritório algum se aquilo de fato aconteceu, não é? E eu digo mais, nem o Supremo, ao receber a denúncia, faz juízo de mérito pronto, também. Perfeito, né? perfeito. O juízo é técnico. Existem elementos para receber aquela acusação ou não. Ou não. Né? Para depois se iniciar Isso, efetivamente. Né? Isso. E aí o Supremo recebendo, mais uma vez o presidente da República fica afastado por 180 a dias. Semelhança, é como se só para fazer a comparação, do mesmo jeito que o Senado recebeu à época o de Dilma, se o Supremo, né, nas eventuais outras denúncias, vier a também receber com a prévia autorização da Câmara, se afasta automaticamente. Então a Câmara não afasta... a Câmara não afasta o presidente. Não, a Câmara tem o poder de permitir que prossiga ou não o processo. Certo. O poder da Câmara é esse. E aí é justamente onde mora hoje a grave crise institucional no Brasil. Porque existe uma preocupação muito grande de se convencer os deputados que eles não recebem. Aí, Olavo, me diga uma coisa, só pra gente... Então, tudo aquilo que a gente tá ouvindo e vendo, daquelas discussões meritórias, que fez isso e aquilo, é mais uma encenação, né? Porque não se deve perquirir nesse momento se Temer fez tudo aquilo que o procurador, não colocou na sua denúncia. É mais encenação ali. A grande indagação existem indícios suficientes ou não que Temer tenha cometido um crime? Se os indícios são suficientes à abertura de uma ação penal, o processo deve seguir. Se esses indícios não são suficientes à abertura de um processo penal, esse processo deve parar logo de cara. E você defende, só para eu finalizar, e Jorge já passar a segunda pergunta, e você defende, sem entrar no mérito, que, entendo esses indícios, não há conveniência nem oportunidade. Nós temos que investigar, porque o presidente da República, ele é uma autoridade que é a suprema, mas ele não é intangível, né? Não, ele padece também de controle, ele é controlável também, seria isso? O julgamento, esse julgamento de poder prosseguir ou não o processo feito pela Câmara dos Deputados não deixa de ser um julgamento político. Na verdade, ele é essencialmente político. Como foi o de Dilma, né? Como foi o de Dilma também. Agora, nós não podemos deixar de considerar que política e jurídico, eles caminham juntos. Você não tem como dissociar. Não tem. Uma hora pesa mais uma coisa, outra hora pesa mais a outra. Já disse isso Agora, eu não vezes. posso anular o jurídico em nome do político, nem anular o político em nome do jurídico. Né? Os dois têm que caminhar em compasso. Perfeito. Eu quero antes corroborar, principalmente essa última colocação. Os dois critérios devem ser, né? Como a gente tem trabalhado, né, Jorge, nos nossos textos. Pois é, e cogita-se, né, justamente que para conseguir aí escapar dessa investigação, né, que o processo, então, fosse ao STF para que ocorresse, né, então, justamente essa investigação enquanto presidente, cogita-se, né, que ele liberou emendas parlamentares, né, para alguns deputados que votassem a seu favor, né? E aí, como o Erval até já falou, a gente fez, né, um artigo batendo nessa tecla, né, Erval, para que realmente haja uma investigação, porque isso é uma coisa muito séria, né? Utilizar-se do dinheiro público, né, para beneficiar-se. E aí, doutor Olavo, a gente gostaria que o senhor falasse um pouco o que são essas emendas parlamentares. O presidente Michel Temer, ele poderia ter liberado essas emendas? É algo permitido? Quando um orçamento é elaborado para execução no ano seguinte, os parlamentares eles têm o direito de acrescentar, ou seja, emendar esse orçamento com propostas que atendam a sua comunidade ou atendam projetos que eles julguem que são importantes. Essas emendas, hoje, parte delas são impositivas. Né? Ou inclusive, quem mais batalhou por essas emendas impositivas foi o nosso ex-ministro que está preso, né? Exatamente, Henrique Eduardo Alves. Né?
Mas o que é que acontece? Essa liberação, por mais impositiva que seja, ela segue um critério de oportunidade e conveniência por parte do presidente da República. Ele pode entender o seguinte: o mais urgente é que a gente comece por essas emendas e termine pelas outras, né? O que se diz é que a liberação dessas emendas em lote foi a partir do interesse que teria o presidente da República em conseguir votos de determinados deputados. E segundo se coloca, não estou me posicionando, nós externamos no nosso artigo, mais relatando, a partir da primeira denúncia, porque nós sabemos que vão haver outras, é que de uma hora para outra estava parado, isso aí é fato, e de maio, início de maio para cá, já se liberou mais de 2 bilhões e que não tinha sido liberado nem 100 mil reais ainda. Você veja, né? Mais desse tempo, mais do que foi liberado no primeiro semestre do ano. Todinho. E o presidente da República pode fazer isso, deixar para liberar tudo agora? Pode. Agora, é muita coincidência também, então isso deve ser investigado. Uma outra coincidência é que as emendas foram liberadas justamente para aqueles deputados que se comprometeram em votar contra o recebimento da denúncia. Eu poderia dizer, Olavo, se você me permite, dentro daquela... Você mesmo disse que o nosso programa é bem explicativo, bem direto, que é mais uma constatação de tristeza, né? Esse aspecto da gente ver essas duas coincidências. E eu ouso dizer mais uma coisa, você concorda ou não? Nós vamos ter outras denúncias, ninguém discute isso. O procurador já publicizou isso. Inclusive o procurador Rodrigo Janot, ele pediu novamente a prisão do senador Aécio Neves, exato, né? Ou seja, significa que ele está agindo, não vamos também entrar no mérito se ele está correto ou não, porque não é o caso. O que eu chamo a atenção é que parece-me que vão ser liberadas novas emendas agora e talvez na coincidência que você chamou a atenção. Também só para a chamada base aliada. A gente vai lhe ouvir e finalizar esse primeiro bloco nessa linha. E o que deixa todos nós atônitos, né? Porque você imagina o presidente da República respondendo, tendo que responder, ou seja, se defender para que sua denúncia não seja recebida, e se isso efetivamente tiver acontecido, ou seja, ele teria praticado um outro crime, um ato de improbidade, no meio de um escândalo que revolve um país inteiro. Isso nos deixa assim sem esperança. Ora, se você está sendo investigado, e para conter a investigação, você comete um crime talvez até pior do que o anterior. Pois é, eu não sei onde é que nós vamos. E liberando emendas nesse momento em que a educação está tendo, né, seus recursos paralisados ou diminuídos, a ciência, a tecnologia, né? Isso aí, eu e você que teve o prazer de ser nossa aluna, Joyce, hoje é uma grande profissional em todos os sentidos. Eu e Olavo estamos cotidianamente dentro do plenário, dentro do departamento, vendo esse enxugamento cada vez mais do dinheiro público para as universidades. Nós vamos dar um rapidíssimo intervalo aqui, porque aqui a gente quer conversar, a gente quer realmente discutir esse tema importante. A gente volta já já com o seu programa Cidadania.